A independência do Brasil foi um dos fatos históricos mais importantes do país, pois marca o fim do domínio português e a conquista da autonomia política. Muitas tentativas anteriores ocorreram e muitas pessoas morreram na luta por este ideal. Então, nesse momento da história, que é o século XVIII, eles são influenciados pelas ideias iluministas, que eram os ideais de liberdade, que surgiram no continente europeu. E esse momento eles são influenciados também pela independência dos Estados Unidos. Só que o movimento de independência, esse movimento liderado aí pelo Tiradentes, na verdade não tinha esse projeto de estender isso ao Brasil todo. Então era mais um projeto voltado para Minas Gerais, mas não deixa de ser um projeto visando a independência, mas era mais fechado para Minas Gerais. Dom Pedro foi a quarta criança do rei Dom João VI de Portugal e da rainha Carlota Joaquina. Veio para o Brasil quando tinha apenas 9 anos de idade. Aos 24 anos, Portugal exigia seu retorno, pois pretendiam recolonizar o Brasil, e a presença dele impedia este ideal. Porém, Dom Pedro respondeu negativamente aos chamados de Portugal e proclamou: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico." E aí o que vai acontecer? O garoto não volta para Portugal e Portugal começa a pressionar para que ele retorne. Por quê? Porque o Brasil tinha que retornar à velha condição de colônia. E começa uma pressão para o Dom Pedro, para o Pedrinho, na verdade não era imperador ainda, retornar para Portugal. E aí, a pressão de Portugal e a pressão aqui no Brasil para que ele fique, aí no dia 9 de janeiro de 1822 o Pedro declarou que iria ficar, aqui no Brasil, que foi conhecido o dia do Fico, dia 9 de janeiro de 1822. Após o dia do Fico, Dom Pedro tomou uma série de medidas que desagradaram a metrópole, pois preparavam caminho para a independência do Brasil. Portugal então enviou uma carta onde anulava a Assembleia Constituinte e exigia a volta imediata de Dom Pedro para a metrópole. Então, a partir desse momento, ele começa a preparar o Brasil para a independência. Então, ele vai organizar a Marinha de Guerra, todas as ordens que viessem de Portugal, obviamente, passaria por ele. Então, começa a preparar o Brasil para o dia 7 de setembro. Estas notícias chegaram às mãos de Dom Pedro quando estava em viagem de Santos para São Paulo. Próximo ao riacho do Ipiranga, levantou a espada e gritou: "Independência ou morte." As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa, nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! Quando ele recebe essa carta, ele estava nessa viagem em São Paulo, às margens do rio Ipiranga. Ele teria rompido politicamente com Portugal, através do famoso grito da independência. No mesmo ano, em dezembro de 1822, ele foi coroado como Dom Pedro I, imperador do Brasil. Embora tenha sido de grande valor, este fato histórico não provocou rupturas sociais no Brasil. O povo mais pobre sequer acompanhou ou entendeu o significado da independência. A estrutura agrária continuou a mesma. A escravidão se manteve e a distribuição de renda continuou desigual. A elite agrária, que deu suporte a Dom Pedro I, foi a camada que mais se beneficiou.